Olá pessoal, hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme X, A Marca da Morte. É um filme dirigido pelo Ti West e que acabou de ser lançado nos cinemas aqui no Brasil. Eu sou Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes para a gente falar sobre esse filme, que é mais uma produção da A24, né, Kel? Pois é, por ser A24, cria toda uma expectativa na gente, né? Só que, no meu caso, essas expectativas elas não foram bem atendidas. Farmer's daughter, take one. I need to be famous, Wayne. All the best people are. Ain't nobody else out there like you. You know why? Why? Cause you got that X Factor. X, A Marca da Morte, ou X, A Marca da Morte, como você quiser. Essa produção da A24 ou A24, como você quiser, que é essa produtora de filmes independentes que tem se destacado aí nos últimos anos justamente por apostar em filmes originais, né? Muitas vezes ligados ao horror, como é o caso aqui desse longa que a gente vai comentar, mas tem também produções de outros gêneros. Ela aposta numa autoralidade dos seus realizadores, né? E aqui no caso nós temos o Ti West, que já vem aí de uma carreira até consolidada no terror. Ele começou com o Ataque dos Morcegos, fez depois A Casa do Diabo, talvez o filme mais bem sucedido dele antes de X, A Marca da Morte. Ele fez também Hotel da Morte, O Último Sacramento, séries de TV também ele já trabalhou. Enfim, é um diretor que vem aí de uma mesma geração que revelou, por exemplo, Eli Roth, né, de O Albergue. Ele vem aí dessa turma que aí nos anos 2000 para cá trouxe esse terror mais gráfico, mais violento, né, que remete muito aí a filmes dos anos 70, lembrar aí do próprio Tarantino e do Robert Rodrigues com o projeto Grindhouse, né, que gerou aí Planeta Terror e A Prova da Morte. Esses filmes que eram exibidos em cinemas drive-in, né, às vezes em sessões duplas, tarde da noite, né, filmes de horror um horror mais extremo, né, e foi justamente daí, inclusive, que os slashers se tornaram tão populares. E aqui a gente está falando de um slasher, né, Kel? Sim, o slasher. Inclusive, para a autora Carol J. Glover, que é uma teórica feminista do cinema, que se dedicou a analisar filmes de horror, né, principalmente os slashers. Foi ela que, inclusive, cunhou o termo Final Girl. Aqui a gente tem uma Final Girl, né? Ela vai dizer que o slasher é essencialmente um filme onde há um terreno de disputas sexuais. E aqui tá claro e evidente as disputas sexuais, né? Até porque a gente tem um grupo de jovens que está em busca do seu sonho americano, e para esse sonho americano acontecer, eles resolveram fazer um filme de pornô, né? Um filme pornô. E aí, através desse filme, eles querem alcançar o estrelato, né? E aí tem a personagem da Mia Goth, que é super especial, a gente já percebe, né, que ela é aquela protagonista, então não temos dúvida de quem é a Final Girl aqui. Claro que tem alguma subversão, porque nos slashers clássicos, a Final Girl ela sempre é aquela menina mais virginal, a que não é transgressora, a que não tá fazendo sexo, não tá bebendo, não tá, sabe? É aquela menina mais quietinha. Aqui, no caso, todas as meninas são iguais nesse aspecto, né? Todas estão vivendo a sua sexualidade, todas estão vivendo uma certa liberdade, inclusive a personagem da Mia Goth. Mas eu acho que só essa subversão não é suficiente para trazer uma personagem feminina de peso em um slasher em pleno 2022, sabe? Eu sinto que é um filme bem realizado em termos de
de um horror que funciona em muitos momentos, né? Até também pela questão ali de revisitar o cinema independente, underground, daquela época, né, dos anos 70 ali nos Estados Unidos, fazer uns certos comentários irônicos sobre aquele momento, também colocando ali paralelos e algumas oposições entre o próprio cinema independente e o cinema pornô, né, o próprio cinema de horror, né, estratégias do cinema de horror com estratégias do cinema pornô. Então, assim, eu gosto dessa ironia, mas eu acho que em termos de personagens, ele não traz nada novo, nada a acrescentar, nada que me faça querer ver mais sobre essa menina, né? Sobre essa Final Girl, né? Essa que é a sobrevivente. Menos ainda sobre as personagens que são os assassinos, né? No caso aí de um slasher, tem sempre alguém que vai atacar esse grupo de jovens, né? E aí, bom, aqui são 2, mas tem o principal, no caso é uma principal, que é uma idosa. Mas eu até brinquei com o Renato que na verdade é um casal de idosos, e aí quem começa a atacar é a idosa. É um casal de pós-idosos, porque eles não são simplesmente velhos, eles estão decrépitos, eles estão, assim, aterrorizantes, no sentido de, né, de estarem definhando, assim. Então, eu já vou dizendo logo que eu não gosto desse horror apoiado na ideia de repulsa aos corpos envelhecidos. Eu acho que isso é o padrão. Então, no caso, quando o filme escolhe fazer isso, ele está sendo conservador. E que engraçado, né? É um filme que parece querer falar de conservadorismo também. E na escolha do horror dele, ele acaba trazendo conservadorismo, sabe? Exatamente por apresentar essa repulsa ao envelhecimento. Eu concordo com você. Isso me incomodou bastante, até porque em determinado momento a questão da sexualidade desses idosos é colocada como um elemento grotesco, Sim. né? Supostamente é um elemento para ser o elemento inovador, né? O transgressor aqui seria isso, de colocar essas personagens, né, como algo assim, nossa, que interessante, a gente nunca viu isso antes, né? Mas aí acaba que cai para esse lado que você comentou, né? Eu concordo, isso me incomodou também. E o desejo feminino, né, o desejo sexual feminino de uma idosa é colocado como uma monstruosidade, né? Então, também é algo que se liga muito mais à misoginia dos slashers clássicos do que uma proposta de questionar isso, que seria, hoje, muito mais interessante. E o que se espera, inclusive, de uma produtora como a A24. Exatamente. Né, que vem se destacando por trazer aí filmes que têm propostas diferentes, inovadoras, né? Eu não vou dizer nem inovadoras, talvez seja uma palavra forte, mas pelo menos que trazem um outro olhar, né, sobre questões que já estão aí consolidadas, cristalizadas ao longo da história de gêneros, né, como esse. Então, isso me decepciona um pouco. Eu gosto da direção, da parte técnica, a forma como o filme é conduzido, o ritmo dele. Eu acho que ele funciona para quem está esperando um slasher, para quem é fã de filmes de terror, que quer ver isso, né, vai conseguir isso ali, não vai ter uma decepção nesse sentido. Mas para quem espera algo a mais, para quem espera, né, um elemento novo, eu acho que é bem isso, nesse sentido que a Kel está falando, né? Acaba sendo uma proposta que é o contrário do que ela estaria ali se propondo a criticar ou a comentar, né? Mas é interessante você ver esse diretor do filme que está sendo feito ali ter essas ideias, né? Não queremos fazer... É como se fosse o Boogie Nights lá do Paul Thomas Anderson. Vamos fazer um filme pornô, mas um filme pornô de qualidade, uma coisa que vai deixar as pessoas, né, vidradas no filme. Elas não vão só ali para ver o filme para se excitar.
né? E o cara tá mais ou menos com essa ideia também. E o curioso é que ele quer ser vanguarda no cinema pornô, mas na relação dele com a namorada Exatamente. não tem lugar para vanguarda, não. Que, inclusive, é um ponto forte do filme, né? Um dos momentos ali mais interessantes, que é quando essa jovem que está ali só fazendo o papel de assistente, né? Segurando o microfone, ela vira pros colegas ali e fala assim, eu quero participar do filme também. Sim. É a personagem da Jenna Ortega. E ela é chamada pelos outros de rata de igreja, né? Porque ela, inclusive, carrega um colar com a cruz, assim. Então, ela tem uma ligação religiosa. E aí, quando ela decide, né, fazer esse experimento ali, atuar, ela até tira o colarzinho, ou seja, tá se libertando ali dessas normas sociais, religiosas, para poder dar vazão a esse desejo que ela passou a sentir ali, né? Vendo essas cenas de sexo sendo realizadas à sua frente. Eu gosto dessa parte. Eu acho que é por aí, entende? O filme a discussão, tem, né? exatamente, Tem que o ser filme feita. tem esses pontos onde ele discute bem, mas a base do horror dele é que está arraigada em conservadorismo, nessa questão do horror, da repulsa, né, ao envelhecimento, e também a essa personagem da Mia Goth, que eu acho que ela é um tanto superficial, né, como Final Girl, assim, ela não me instiga, sabe? Ela tem o visual. Ela tem o visual. Né? Ela tem a presença. Exato. Né? Ela é aquela menina que você... que tem uma certa... Como se diz, né? Uma magia, né? Algo que te prende, assim, né? Essa coisa que é construída ao redor dela também, né? Pelo filme, né? Pela atriz, claro, pela performance, também pela figura dela, mas o próprio filme que coloca ela nesse lugar, assim, né? A primeira que percebe que há algo estranho no lugar, né? É a que tem mais ambição. Ela não está simplesmente pensando em fazer este filme. Ela quer ser a estrela maior, assim. Então, ela quer ser... ela quer ter uma vida que ela acha que é o que ela merece, assim. Então, bom, ela é a diferente, né? Que é tradicional da Final Girl. Mas isso não é o bastante, sabe? Isso não é o bastante. É preciso construir mais camadas para a gente se instigar e a gente perceber mais questionamentos, assim, até sobre essa figura mesmo, né? Porque eu acho que o diretor, de certa forma, tá colocando isso, sabe? Ele tá tentando falar sobre isso, mas ele não consegue atingir as camadas disso, porque tem uma hora lá que ela fala sobre eu sou apenas um objeto sexual, né? Ela fala pro espelho, né? Acho que é uma das primeiras cenas dela, que ela se afirma assim, eu sou um objeto sexual. Então, tem também um diálogo em que se fala, não tem nada de especial aqui, são todas iguais. Então, assim, ele é quase como se ele estivesse no início de uma discussão, mas ele ainda não pegou essa discussão completamente, aí não conseguiu deixar ela clara no filme e acabou depois ficando superficial. Joga tudo pro alto com a Pearl, né? Que exatamente. Essa assassina ali. A Mia Goth, inclusive, tem um pezinho aqui no Brasil, né, Kel? Tem, gente. Ela é neta da Maria Gladys, né? Que é uma atriz maravilhosa, atriz brasileira, que tem, assim, filmes incríveis. E a gente tem entrevista com ela no Cinematório, porque ela esteve lá na Cineop, exatamente, foi homenageada, e a gente esteve lá com ela, uma pessoa de um astral incrível, assim. Então, eu acho que muita gente não sabia disso. Não, eu não sabia, até pouco tempo atrás. Né? E depois de saber, você reconhece o quanto que ela se parece com a Maria Gladys. Tem o olhar ali, né? As feições são parecidas mesmo. Uma outra cena que eu destaco do filme, pra mim eu acho que é a melhor cena, a melhor sequência,
que é a do lago. Ah, sim. A do lago. Com a Mia Sim. Goth. E aí ela tá no lago e tem toda uma tensão ali do ambiente, né? De informação que você sabe que a Final Girl não sabe. Então eu acho que essa construção dele ali também é muito boa, imageticamente falando, né? É verdade, é. A Jenna Ortega também é uma atriz que vem se destacando aí, né? Ela fez o Pânico 5, ela é uma das atrizes principais, fez também A Vida Depois e em breve nós a veremos em Wandinha, que é a Sim. série baseada na família Addams e ela interpreta a Wandinha. Pois é, assim, eu só vi esse filme com ela. Acho que ela tem um look pra Wandinha, né? Mas como a Christina Ricci vai ser difícil superar, tá? É. Vai ser muito difícil superar. Então, a Wandinha pra mim é Christina Ricci forever. A gente tem também aqui a Brittany Snow no elenco, Kid Cudi, Martin Henderson e o Stephen Ure, que faz o senhor, né, que tá ali que é o dono da propriedade. Pós-idoso. Tá sob é um ator já mais velho, mas não tão velho assim. E eles colocaram uma maquiagem pesada nele. E em quem? Na própria Mia Goth, né, que interpreta Isso. a Pearl. Que agora terá aí, foi revelado recentemente, que o Ty West filmou ao mesmo tempo que o X, a prequel, né, que seria a pré-continuação sobre a Pearl. E o filme já vai ser lançado agora, já está praticamente pronto, né, vai ser lançado agora em setembro. E vai ter uma continuação. Então já é uma trilogia, gente. Assim, você acabou de ver o filme e já tá sabendo que é uma trilogia. Então, tá vendo? Faltou um foco nesse primeiro filme, fazer com mais dedicação a ele, para depois pensar nos outros. Mas quem atropelou sabe, as né? coisas. Assim, eu acho que ele é um diretor que tem um talento, né? Ele sabe, pelo menos, eu gosto, por exemplo, como ele constrói lentamente a atmosfera até chegar na matança, na carnificina. Eu gosto disso, né? Até o filme se revelar um slasher mesmo, ele vai construindo lentamente isso. Então, assim, ele tem um ritmo bom, ele tem um timing bom para as coisas, né? A questão do roteiro aí é que pega, né? Mas... Tem que ler mais, tem que ler mais. É, mas assim... Ler mais as teóricas feministas. Então, eu acho o filme ok, assim, eu acho que ele tem esse apelo. Tem também essa coisa, né, que hoje a gente vive nessa coisa da adoração de marcas, né? Então tem o grupo que é de fãs da Marvel, tem os fãs, sei lá, da DC, os fãs da Pixar e os fãs da A24, sabe? Tem pessoas que se dedicam exclusivamente à A24, né? Virou quase que assim, a autoria é da empresa, não é da marca, né? Não é das pessoas que estão ali fazendo os filmes. Isso é problemático em vários sentidos, né? E eu acho que um dos problemas é justamente você incensar filmes por causa de um selo, né, e acabar assim, passando por cima dos problemas, né? Exatamente. A Blumhouse também começou com isso, até que as pessoas começaram a ver que, né, é difícil ali você manter um padrão de qualidade. E a A24, assim, esse não é o primeiro filme que você pode dizer que decepciona. Não me decepciona, mas não acho que seja essa Coca-Cola toda, não. Né? Mas tem outros filmes da produtora que também você olha e fala assim, não, ok, filme legal, mas, né, o que tem assim de tão especial aqui? Né? Já outros sim, né, talvez tenham tem uma quantidade maior de filmes muito bons do que os que estão na média ou abaixo dela. Mas eu acho que é uma questão para se pensar, né? Porque a gente não analisa as coisas por causa da empresa que está por trás, né? No final das contas, é um estúdio que está ali bancando certos projetos, sim, mas que, né, a própria Netflix também foi isso, né? Um tempo atrás aí, tudo que era da Netflix, as pessoas viam e falavam assim, nossa, você viu tal série e tal, né? Criou-se o padrão Netflix. Hoje a gente está vendo aí,
né, motivo das pessoas cancelarem a assinatura, inclusive. Então, muito cuidado aí com essas coisas, né? Com certeza. Para não cair em armadilhas, né? Não chega a ser uma armadilha, não, porque como você bem falou, né, na questão do horror slasher, que todo mundo gosta, mais tradicional, eu acho que vai agradar bastante. Também ali, né, esses comentários que a gente está dizendo aqui, que são um tanto inspirados, mas realmente não sinto que ele vai mudar nada, assim, não vai acrescentar e não vai marcar, né? Como outros do seu selo querido, tão aclamado. Né? E por falar, bom, é o filme que também se passa nos anos 70 e nós temos aí o Telefone Preto, que é um outro filme que se passa nos anos 70, inclusive 2 filmes que fazem referência ao massacre da Serra Elétrica, né? De algum modo tá ali. Então, vale a pena ver o Telefone Preto também, que é um filme que tem uma outra proposta estética, uma outra proposta narrativa, que eu gosto mais. Eu também gosto mais. Que também tem ali o seu pé no slasher, né? Porque tem um assassino, tem uma série de crimes, mas não é exatamente como esse aqui, que tem, né, uma coisa de jovens sendo assassinados, fazendo sexo e tal. Essa coisa. Tem o lugar também, que é afastado, né? Que eles vão para um lugar que aparentemente seria um lugar ok, mas acaba se tornando um lugar perigoso. Tem toda a estruturazinha do slasher mesmo. Mas é isso, gente. Não me marcou assim, nem trouxe nada que me empolgasse. Sua nota, então, para X ou X, A Marca da Morte? 2,5. 2,5? Olha, eu ia dar 3 estrelas, mas depois de tudo que a gente falou aqui, eu vou tirar meia estrela e vou concordar com você. Vamos com 2,5 também, tá? É um filme, apesar de 2,5 estrelas, gente, né? Não é um filme ruim, não. 2 estrelas é regular, né? Isso. 2,5 estrelas é ali, é metade de 5, né? A sensação que eu tenho é essa. Depois, acho que quando você está vendo o filme, você se envolve, né? E fica uma coisa melhor, assim. Mas depois, quando você vai pensando no filme, eu acho que é isso que a Kel disse. Não vai deixar aí a marca, né, que ele promete. Mas é isso. Diz aí pra gente o que vocês acharam. Vocês se impressionaram aí com esse filme do Ti West? Vocês gostaram muito? Teve decepção? Não teve? Deixa o seu recado aí pra gente nos comentários aqui do YouTube ou do nosso podcast, se você está ouvindo, né, a Impressão Crítica. Tem também o nosso site, cinematório.com.br, onde você pode comentar. E você que também apoia o Cinematório, lá na Orelo você tem também o mural, nosso fórum de discussões, para poder interagir aí com a gente e com os demais ouvintes, o nosso público cativo, né? É só acessar lá. É isso então, né, Kel? Em breve a gente volta com mais uma impressão crítica aqui no Cinematório. Olha, antes de ir, deixa uma dica. Vejam Censor, da Prado Bailey-Bond. Agora você foi no ponto. Né? Aí tá uma recomendação certeira, né? E que tem mais a ver com a proposta desse filme aqui, né? Estética. Com certeza. É aquilo, não sabe? Não da pornografia, né? Mas a questão do terror dele, eu acho que o Censor... e também dessa coisa da metalinguagem, né? De pensar ali as representações de um cinema, das imagens e trazendo coisas mais instigantes, assim. Sim, então, fica a dica, Censor. Não teve lançamento nos cinemas aqui no Brasil, infelizmente, mas você já encontra no streaming aqui no Brasil. É só procurar aí nas plataformas, em alguma delas você encontra. É isso então, gente. Até a próxima, pessoal. Beijo. Grande abraço, até mais. Tchau.